Tragédia no Rio Grande do Sul. Sobe para 46 o número de desaparecidos e 41 pessoas morreram depois da passagem de ciclone extratropical. Além do sul do Brasil, vários outros países do mundo sofrem com as fortes chuvas que deixaram vários mortos. E você vai ver também. Ministério Público pede que Tribunal de Contas da União avalie anular punições baseadas na Lava Jato para liberar licitações a empreiteiras. Governo propõe mudança de regra do FGTS e pode liberar até 14 bilhões de reais a demitidos que aderiram ao saque aniversário. Número de casos de câncer entre jovens cresce 79% em 30 anos. E no Minuto Pet de hoje, você vai conhecer uma orquestra sinfônica dinamarquesa de cães, agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Subiu para 46 o número de pessoas desaparecidas na tragédia provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. 41 pessoas morreram e mais de 80 cidades sofrem as consequências dos temporais. Os casos de desaparecimento decorrentes das fortes chuvas se concentram em 3 municípios. Em Mussum, 30 pessoas estão desaparecidas e em Lajeado e Arroio do Meio, 8 desaparecimentos foram registrados. Já o número de desalojados ultrapassou a marca de 10 mil pessoas devido às inundações. O estado de calamidade pública foi reconhecido pelo governo ontem em 79 cidades gaúchas. A medida visa agilizar o atendimento da Defesa Civil Nacional e dos órgãos competentes à população do Rio Grande do Sul. Hoje, o presidente Lula divulgou em uma rede social as ações do governo realizadas no Sul essa semana. Ao todo, o governo mobilizou 642 militares entre aeronaves, embarcações e veículos nas operações de socorro aos moradores atingidos pelos temporais. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, viajará ao Rio Grande do Sul no domingo para acompanhar a situação no estado após a passagem do ciclone extratropical. Alckmin está no exercício da presidência em razão da viagem do presidente Lula à Índia para participar da cúpula do G20. Um velório coletivo vai acontecer amanhã no ginásio municipal em Vespasiano Corrêa e será reservado aos familiares e amigos das vítimas da enchente. E essas enchentes atingem vários países ao mesmo tempo. Nos últimos dias, além do Brasil, a Grécia, a Espanha, a Turquia, a Bulgária e Hong Kong, que registra as piores chuvas em 140 anos, contam as mortes em meio às inundações. Em Hong Kong, em apenas 24 horas, choveu o equivalente a 25% do ano inteiro. A tempestade paralisou a megalópole onde vivem 17 milhões de pessoas e a Bolsa de Valores de Hong Kong, a principal da Ásia, não operou nesta sexta-feira. A água avançou pelas estações de metrô e carros ficaram boiando nas ruas. Aulas foram canceladas e os moradores estão sob o nível mais alto de alerta. Só devem sair de casa os trabalhadores dos serviços considerados essenciais. Longe da China, a Grécia também sofre com o clima extremo. Depois de ser castigada por uma onda de calor que alimentou incêndios florestais, o país agora enfrenta chuvas torrenciais. Em partes da Grécia, os rios transbordaram e as ruas se transformaram em córregos. Casas foram inundadas, carros foram arrastados e algumas cidades ficaram sem energia. Centenas de socorristas equipados com barcos e helicópteros trabalham para resgatar os moradores de áreas inundadas. Até o momento, há 4 mortos e pelo menos 6 desaparecidos. Na Espanha, a Guarda Civil encontrou hoje os corpos de 2 pessoas dadas como desaparecidas na região de Madrid pelas chuvas torrenciais que caíram no começo da semana. Assim, sobe para 5 o número de vítimas confirmadas no país.
E a ONU divulgou hoje um relatório sobre os esforços que os países têm feito para reduzir as emissões de gases que promovem o aquecimento do planeta. A conclusão é que foram feitos progressos nos últimos 8 anos, mas muita coisa ainda precisa ser feita. De acordo com a análise, o combate às mudanças climáticas exige uma rápida transformação de como o mundo funciona hoje, a forma de viajar, de comer e de utilizar a energia. O relatório faz um apelo para a rápida eliminação dos combustíveis fósseis e uma expansão significativa das energias renováveis. Além disso, o desmatamento precisa ser parado e revertido até 2030. Os especialistas dizem que para esse tipo de mudança exige que os governos tomem a iniciativa. Esse relatório da ONU vai servir de base nas negociações na 28ª Conferência do Clima em Dubai, no fim de novembro. E mudando de assunto, o presidente Lula e o presidente americano Joe Biden chegaram na noite desta sexta-feira, pelo horário local, a Nova Delhi, na Índia. A cúpula do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, vai ser realizada neste final de semana na capital indiana. A agenda do presidente brasileiro no país asiático inclui reuniões bilaterais com o presidente da França, Emmanuel Macron, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Os presidentes do grupo estão divididos sobre temas cruciais como a invasão russa da Ucrânia, a meta de abandonar gradualmente os combustíveis fósseis e a reestruturação da dívida mundial, o que dificulta a publicação de uma declaração final no domingo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também chegou à capital indiana nesta sexta, onde foi recebido pelo premier Narendra Modi. O governo americano tenta fortalecer os vínculos com a Índia em meio a uma disputa com a China, enquanto Nova Delhi tenta consolidar uma liderança internacional. Os presidentes de China e Rússia são ausências confirmadas. Vladimir Putin vai ser representado pelo chanceler Sergei Lavrov, enquanto a delegação enviada por Xi Jinping vai ser liderada pelo primeiro-ministro Li Qiang. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu hoje que o órgão reabilite as empresas como a Odebrecht, que tiveram as condenações baseadas na Operação Lava Jato anuladas. A representação foi assinada pelo subprocurador-geral Lucas Furtado. A solicitação ocorre após decisão do ministro Dias Toffoli de invalidar provas do acordo de leniência da Odebrecht. Caso o pedido seja acatado pelo TCU, as empresas poderiam voltar a participar de licitações com a administração pública. A representação assinada pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado se baseia na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal de anular todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht. O ministro desconsiderou, dentre outras informações, os dados do sistema criado pelo setor de propinas da construtora, que apontou o pagamento de propina aos políticos, entre eles o presidente Lula. Também declarou imprestáveis o uso dessas provas em qualquer processo em todas as esferas da justiça. Segundo o levantamento do Ministério Público Federal, realizado em 2022, durante a Operação Lava Jato, foram fechados 43 acordos de leniência com empresas envolvidas em esquemas de corrupção. Cerca de 25 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. Cerca de 25 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. E agora vamos falar sobre saúde. Um estudo divulgado recentemente revelou que o número de casos de câncer entre jovens cresceu 79% em 30 anos. Mais de 1 milhão de pessoas com menos de 50 anos morreram de câncer em 2019, quase 28% a mais que em 1990. Após o câncer de mama, os tipos que mais causaram mortes foram os de traqueia, pulmão, estômago e intestino. Além da predisposição genética, o estudo da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, e da Universidade de Zhejiang, na China, chamou a atenção para os indicadores de risco da vida desta nova geração. Obesidade, consumo excessivo de álcool, tabagismo e dietas ricas em carne vermelha e sal, com baixa ingestão de frutas e leite, são sinais de atenção. Enquanto em 1990 foram 1,8 milhão de casos registrados em pessoas com menos de 50 anos, em 2019 foram identificados
3,26 milhões de novos casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos. Nos países de baixa e média renda, o câncer de início precoce teve um maior impacto nas mulheres. Os pesquisadores alertam que o número global de casos de câncer de início precoce e as mortes associadas irão aumentar em mais de 31% até 2030. Pessoas na faixa dos 40 anos serão as mais afetadas. O Ministério da Saúde informou que apenas uma pequena parcela da população brasileira está imunizada com vacina bivalente contra a Covid-19. Segundo a pasta, até o momento, 16% da população tomou o imunizante, que oferece maior proteção à doença por conter uma mistura de cepas do vírus. O estado de São Paulo tem o maior índice de vacinação do país, com 21,6% da população imunizada. Estão aptos a receber a bivalente todos os brasileiros maiores de 18 anos que tenham completado o ciclo inicial com as 2 doses da vacina e com um intervalo mínimo de 4 meses após a última dose. Recentemente, as autoridades confirmaram a presença de mais uma subvariante do coronavírus no país, a EG.5 ou Eris. E as vacinas bivalentes dão proteção contra as formas graves da Covid, inclusive dessas variantes. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Um tiroteio entre policiais militares e traficantes assustou motoristas que passavam pela Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, na última quinta-feira. O confronto aconteceu durante uma tentativa de saque a um supermercado na região. O trânsito na pista lateral do sentido oeste, altura de Benfica, chegou a ser interrompido por alguns minutos pela PM. Ninguém ficou ferido e o policiamento foi reforçado na região. E o Rio de Janeiro está entre os destinos no mundo mais buscados por quem trabalha no formato remoto. O estado é a única cidade brasileira que aparece em uma lista feita por uma empresa de coworking como um dos melhores destinos para trabalhar remotamente. Em 7º lugar no ranking, o Rio de Janeiro se destaca pelo clima, sistema integrado de transporte e pela variedade gastronômica. No topo da lista dos melhores lugares para esse estilo de vida estão Toronto, no Canadá, Barcelona, na Espanha e Pequim, na China. Eu fico por aqui. E segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio de Janeiro. Um ótimo fim de semana para todos. Obrigada, Anderson, pelas informações. Um ótimo fim de semana para você. Muito obrigada, Anderson. Bom fim de semana. E veja a seguir. No Minuto Pet de hoje, vocês vão conhecer uma orquestra sinfônica dinamarquesa de cães. Nós voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, 18 horas e 48 minutos, pelo horário de Brasília. O governo federal quer mudar a regra do FGTS para quem aderiu ao saque aniversário. Um projeto do Ministério do Trabalho pretende permitir que quem optou pela modalidade e tiver sido demitido possa resgatar o saldo restante do fundo. Atualmente, em caso de demissão, o brasileiro que já tem optado pela modalidade de saque aniversário fica proibido de sacar totalmente o valor remanescente na conta do FGTS. Mas um novo projeto propõe que qualquer um que aderiu ao saque aniversário e tenha sido demitido após 2020 poderia resgatar toda a sobra de recursos na conta. A medida é retroativa, já que o saque do saldo em conta do Fundo de Garantia é proibido por 2 anos, mas estimularia a rotação de dinheiro na economia brasileira. A proposta, que permite liberar em torno de 14 bilhões de reais para o saque aniversário do Fundo de Garantia, já foi encaminhada à Casa Civil pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Com a nova medida, qualquer um que aderiu ao saque aniversário e tenha sido demitido após 2020 poderia resgatar todo o recurso disponível na conta, mas não pode retornar para essa modalidade.
Ao todo, 32.700.000 brasileiros se beneficiaram com o saque aniversário desde sua criação em 2019 e retiraram um total de quase 43 bilhões e meio de reais. De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, cerca de 85% dos cotistas têm um saldo de até 4 salários mínimos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve queda nesta sexta-feira após passar a sessão oscilando entre altas e baixas na volta do feriado do Dia da Independência. Sem grandes destaques na agenda brasileira, os investidores voltaram as atenções para os Estados Unidos, onde as expectativas ficam com o indicador de inflação da maior economia do mundo, que deve ser divulgado na semana que vem. Ao final da sessão, a moeda norte-americana caiu 0,01% e encerrou o dia cotada a R$ 4,98 na venda. E a poupança teve em agosto o segundo maior volume de saques da história para o mês. Segundo o Banco Central, com o resultado, a aplicação registrou retirada de 80 bilhões de reais nos 8 primeiros meses do ano. Um novo resultado negativo fez a caderneta de poupança perder com as retiradas, em agosto, 10 bilhões e 75 milhões de reais acima do valor de depósitos efetuados. Trata-se do segundo pior desempenho da aplicação para o mês desde o início da série histórica iniciada em 1995. O resultado é melhor apenas do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando as retiradas da poupança superaram as aplicações em 22 bilhões de reais. O resultado de agosto corresponde também ao 7º mês de saldo negativo da caderneta de poupança em 2023, acumulando perda de mais de 80 bilhões nos 8 primeiros meses do ano. A perda de recursos da poupança pode ser explicada pelo baixo retorno da aplicação diante de outros investimentos que oferecem segurança semelhante. Com a taxa básica de juros em 13,25% ao ano, a rentabilidade da caderneta equivale a 0,5 ponto percentual ao mês, mais o pagamento da taxa referencial, o que significa um retorno médio de 6,34% ao ano. Na prática, se aplicar R$1.000 na caderneta, o consumidor terá uma rentabilidade bruta estimada em menos de R$90 em 12 meses. No mesmo período, o ganho obtido em um título do Tesouro direto atrelado à taxa Selic supera os R$130. E ainda falando sobre economia, o Pix bateu um novo recorde de transações em um único dia. De acordo com o Banco Central, o aumento foi de 10 milhões com relação ao recorde anterior de operações, que havia sido registrado em 4 de agosto. Com mais de 152 milhões e 700 mil transações em um só dia, o Pix bateu um novo recorde na última quarta-feira. O Banco Central informou que o recorde anterior havia sido em 4 de agosto, com 142 milhões e 400 mil operações, ou 10 milhões e 300 mil transações a menos. O sistema de pagamentos instantâneos foi lançado em novembro de 2020. Segundo a autoridade monetária, até agosto, eram 153 milhões e 300 mil usuários do Pix. Nesta semana, o Banco Central informou que futuramente o Pix poderá ser usado para novas finalidades, com o pagamento de pedágios, estacionamentos e transporte público. O BC também reafirmou que o Pix poderá ser usado no futuro para operações internacionais, viabilizando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e de serviços no exterior. Hoje, dia 8 de setembro, a morte da rainha Elizabeth II completou um ano. E o Reino Unido, de uma maneira reservada, lembrou os 70 anos de reinado da monarca e a ascensão ao trono de Charles III. A rainha morreu em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, quando estava no castelo de Balmoral, na Escócia, onde costumava passar os verões. Milhares de pessoas fizeram fila e esperaram horas para ver o caixão da monarca mais longeva no trono britânico, o que começou um novo capítulo no Reino Unido e nas demais 14 nações, nas quais o soberano britânico Charles III se tornou chefe de Estado. Um ano depois, nenhum grande evento público está programado para marcar a importante data. Há alguns dias, o governo revelou que em 2026, ano do centenário do nascimento de Elizabeth II, vai ser apresentado um projeto de memorial permanente.
Menos popular do que a adorada mãe, o rei Charles viu o aumento das manifestações anti-monarquia em viagens pelo país, em particular durante a coroação em 6 de maio. Apesar disso, uma pesquisa do YouGov indicou que 59% dos britânicos consideram que o rei faz um bom trabalho, contra 17% que pensam o contrário. E hoje é sexta-feira. Dia de Minuto Pet. E a Caroline Povoleri está aqui para falar sobre uma rara performance musical. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Boa noite, Juliana. Boa noite, Maria Alice. Boa noite a todos ligados aqui na HIT. No palco da Academia Real Dinamarquesa, a mais antiga escola de música em Copenhague, o trabalho de 3 cãezinhos foi dominar a arte de latir enquanto uma orquestra ao vivo tocava a Sinfonia da Caça de Mozart. O feito é inédito porque as orquestras preferem usar o som gravado dos latidos do que os animais propriamente no palco. Sophus, Cooke e Sika foram selecionados depois que eles participaram de uma audição na primavera passada. De acordo com a diretora da orquestra dinamarquesa, a sinfonia é feita em 3 movimentos e, no final, é possível ouvir a caçada começar e os tiroteios. E é aí que os cães começam a latir ao redor da cena. Os bichinhos de estimação ensaiaram muito com seus donos, que trouxeram guloseimas como estímulo para fazer com que eles latissem. Sophus, Cooke e Sika dominaram a arte de latir sob comando e entregaram uma performance inesquecível no país nórdico. Que demais! Eu acho que depois dessa eu vou treinar o meu cachorrinho Tito. Essa Quem é novidade, sabe? hein? A gente pode treinar o Tito e o Moon, o que você acha? Eu super topo. Eu acho que eles vão Dá fazer um dinheiro? sucesso. Amiga, deve dar. Então, legal. Cães participando de uma sinfonia, essa ficou pra história. E a Maria assiste, né? Com certeza, já que ela não tem pet. prestigiar, Eu vou tá? ficar Os na cãezinhos bilheteria de vocês. cobrando o ingresso. Nossa, então tá bom. Depois a gente divide. Tá bom. Obrigada, Carol, viu? Pelas informações. A gente aguarda, então, na próxima sexta-feira. Até lá. Até sexta, Carol. Um ótimo fim de semana para você. Pra vocês também. Bom final de semana. Obrigada, Carol. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Tchau.